Olá, pessoas! Eu sou Natasha Henneman, este é o Redemunhando, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre algumas leituras maravilhosas que eu finalizei no mês de novembro de 2025. Bom, gente, como eu disse, foram leituras maravilhosas agora em novembro. Com certeza vários deles estarão no meu vídeo de melhores leituras do ano, que vem aí. Então já abre a sua wishlist, a sua lista de desejos e anota aí que eu vou dar dicas incríveis para vocês. Lembrando que se você quiser adquirir qualquer livro ou qualquer produto pela Amazon, você pode usar o meu link que sempre fica aí no box de descrição. Entrando por esse link, você não paga nada mais por isso e eu recebo uma pequena comissão pela venda. Uma porcentagem do dinheiro, ao invés de ir para o dono da Amazon, que já está multibilionário, vem para mim, tá bom? E aproveita também, não esquece de deixar um joinha, já garante aí o joinha que me ajuda muito, um hype se você conseguir deixar também. E vamos lá aos comentários. Eu quero começar por esse pequeno grande livro, que é A Vida Não É Útil, do Ailton Krenak, publicado pela Companhia das Letras. É um livrinho em formato de livro de bolso, pequenininho, com uma diagramação bem generosa. E é mais um daqueles livros que explode a nossa cabeça, assim, de tantas ideias concentradas em textos aparentemente simples. Esse livro reúne 5 textos do Ailton Krenak. Na verdade, são entrevistas e lives que ele fez ao longo do período da pandemia, mas que foram transformados em textos. Então, aqui, para mim, já vejo vantagem, porque, como vocês sabem, a tradição dos povos indígenas é predominantemente oral. Então, o fato de ele ter montado esses textos de uma maneira oralizada inicialmente e depois isso ter se transformado em texto escrito, acho muito respeitoso em relação ao tipo de pensamento que os Krenak fazem. E nesse livro ele vai refletir sobre várias questões que ele já refletiu em outros textos também, em outras palestras, em outras entrevistas, aprofundando e fazendo conexões com a questão da Covid-19. Então, por exemplo, um ponto que me chamou muito a atenção no Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que é o outro livro dele, foi a noção de humanidade. Na verdade, a crítica que ele faz à noção de humanidade que o Ocidente forjou. Ele propõe uma expansão da ideia de humanidade e não a exclusão de determinados grupos desse conceito. Ele faz duras críticas a grandes empresas, à mineração, a essa sede de lucro incessante, portanto, ao próprio capitalismo, né? Ele chega a falar também sobre o nosso vício em tecnologias de comunicação, celular, por exemplo. O que eu gosto nos livros do Ailton Krenak é que ele sempre tem críticas muito bem embasadas, muito práticas. A gente consegue ver no nosso dia a dia o que ele está apontando como um problema da nossa sociedade. E também ele propõe caminhos, sabe? Eu ia falar soluções, mas eu acho que mais importante do que o ponto de chegada é o caminho que a gente faz para chegar lá, né? E num texto muito acessível, realmente parece que você está ouvindo ele falando. Vale muito a pena, leiam, apenas leiam. Não só esse, todos os outros livros também, os que eu já li dele, eu achei maravilhosos. Aí me deu vontade de ler um da Isabel Allende, que é uma autora que eu tô devendo ainda, A Casa dos Espíritos. Eu cheguei a começar a ler A Casa dos Espíritos uma vez, mas eu não tava na vibe. Eu acho que eu vou adorar esse livro, mas na época não tava rolando. Então eu deixei pra lá. Mas eu gosto muito de Eva Luna, que eu já li. Não gosto muito de Além do Inverno, Muito Além do Inverno, alguma coisa assim. E agora eu peguei esse pra ler, gente, que livraço, Paula, de Isabel Allende, publicado pela Bertrand Brasil, com tradução de Irene Moutinho. Esse livro é um livro de não ficção, em que a Isabel Allende faz um gênero literário meio misturado. Ela vai fazer uma espécie de carta para a filha dela, Paula, ao mesmo tempo que ela está fazendo uma memória da família dela e uma autobiografia dela. Porque o que aconteceu? A Paula, que já era uma mulher adulta na época em que a Isabel Allende começou a escrever essa carta, a Paula passou mal, ela tinha uma doença genética que nunca tinha se manifestado. Eu acho que o nome da doença é porfiria. E essa doença se manifesta de um jeito muito violento. A Paula tem que ser internada num hospital em Madrid. E ela fica meses e meses em coma, num coma muito profundo, com a Isabel Allende ali do lado. O esposo dela também visita com muita frequência.
e esse sofrimento todo ali ao redor. E nesse livro, a Isabel Allende, então, vai fazer essa carta para Paula, contando um pouco da história da família dela. A ideia é que no dia que a Paula acordar do coma, a Isabel não sabe se a Paula vai se lembrar das coisas. Então ela escreve esse livro, ela escreve essa carta, no intuito de ajudar a filha a retomar a vida dela. Só que aos poucos essa carta também vai virando um desabafo da Isabel Allende, nesse prolongamento de sofrimento que ela está vivendo, vendo a filha no hospital por tantos meses, praticamente definhando, e tendo que tomar decisões muito importantes. Então, é um livro muito cru e muito bonito ao mesmo tempo. Porque ao mesmo tempo que ela fala de sofrimento, ela conta muita coisa, tá, gente? Da família dela, dela própria. A gente acompanha a infância da Isabel Allende, a adolescência dela, a juventude, a adultez dela também, viagens que ela fez por aí, porque a família dela, em grande parte, era uma família de diplomatas. Ela fala muito da ditadura no Chile, porque o tio dela era o Salvador Allende, que era o presidente chileno que foi deposto pela ditadura militar. Então, assim, é um livro muito forte, muito completo e muito complexo. Eu gosto como ela coloca aqui os personagens, que são pessoas da família dela, amigos dela e tudo, sem simplificá-los, sem torná-los heróis ou vilões, sabe? A própria Paula, é tudo muito bem construído. Nós, como leitores, somos levados pelos sentidos. Eu acho que a Isabel Allende tem esse cuidado, essa sensibilidade de trazer a gente pelos gostos, pelos cheiros, pelas cores de um lugar ou de uma situação, sabe? Gente, isso aqui é um livraço maravilhoso. Ele tem essa melancolia muito forte, essa angústia muito forte de a narradora estar assistindo a filha dela morrer na frente dela aos poucos. Mais particularmente é um tema que eu gosto muito, esse tema do luto. Então, se você se interessa por esse tema também, vai atrás de Paula, que é um livraço, assim, é um livro que mexe com a gente. Também li o livro Amêndoas, de Won Pyong-song, pela editora Roku, com tradução de Yongui Kyo-pan. Peço desculpas aí pelas pronúncias. O livro é de uma autora sul-coreana, então todos esses nomes são sul-coreanos. E fez um sucesso aí algum tempo atrás, né? Não sei se foi no TikTok, mas eu vi em alguns canais do YouTube. É um livro peculiar, considerado ficção de cura também, que conta a história do Seon Yoon-jae, que eu vou chamar de nosso protagonista. E esse protagonista, ele tem uma condição, também nasceu com ela, chamada alexitimia. Alexitimia é uma alteração nas amígdalas cerebrais, que são um aglomerado neuronal que é responsável pelo processamento de emoções no nosso cérebro. E como ele tem uma alteração, as amígdalas dele são menores do que o normal, e aí ele faz essa comparação da amígdala com a amêndoa, por isso o nome do livro, né? Isso significa que ele não expressa emoções direito e não as sente direito. Ou direito que eu digo, como a maioria de nós sente. Medo, tristeza, alegria, são coisas que ele não sente. É como se ele fosse uma pessoa extremamente fria, que não se abala pelos acontecimentos, por mais absurdos que eles sejam. E aí é o seguinte, eu achei a leitura muito simples, assim, o texto é simples, a linguagem é bem acessível, bem direta, não tem nada de difícil, mas eu achei o ritmo meio difícil de seguir, assim. O começo do livro, pra mim, foi muito penoso, eu achei que foi um conjunto de tragédias muito grandes, uma atrás da outra. Tem ali um acontecimento extremamente violento e que não afeta o protagonista em termos emocionais, por conta dessa condição dele. Eu entendi por que a autora fez isso, ela quis colocar um evento extremo para poder mostrar pra gente como o protagonista não sente de fato. Mas ainda assim me incomodou, eu não achei que encaixou bem como enredo mesmo. E além disso, o desenvolvimento em si da história não me foi satisfatório. Acho que pra mim o ritmo dá uma melhorada a partir de um determinado momento em que esse protagonista faz ali uns 3 amigos, ele começa a interagir mais com pessoas da idade dele e tudo. Isso me interessou um pouquinho mais, e aí que vai ter um pouco a transformação dele, o amadurecimento dele, né? Mas o acontecimento final também achei totalmente, assim, do nada, desnecessário, mal explicado. Então, de modo geral, eu achei um livro mal desenvolvido. Ele tem uma boa ideia, ele tem algumas coisas legais, algumas coisas boas, mas de modo geral não me agradou muito. É o segundo livro da tal de ficção de cura que eu leio e não gostei.
Então, não sei, acho que eu vou dar um tempinho aí desse gênero, porque não me pegou muito, não. Eu acho um pouco autoajuda, um pouco otimistazinho, que não é a minha vibe. Eu sou uma pessoa meio pessimista, gente, ou realista. Aí eu também li um que foi dica da Fernanda Oliveira, que é o livro Toda a Grécia Antiga em um Papo de Elevador, de Theodoros Papakostas, pela editora Sextante, com tradução de Thelma Lerch e ilustração de Thanos Silis. O autor desse livro é um arqueólogo grego, então ele é especialista em história da Grécia por esse viés da arqueologia, e a proposta dele nesse livro é ele imaginando se ele tivesse ficado preso num elevador junto com um rapaz, e esse rapaz começa a perguntar um pouquinho sobre a história da Grécia, começa a se interessar pelo assunto. E ele vai perpassar toda a história grega e explicar alguns dos aspectos principais, inclusive da mitologia também, de vez em quando ele conta algumas histórias mitológicas, para esse jovem dentro do elevador. Então, só para vocês saberem mais ou menos os temas, ele vai passar da Idade da Pedra, por algumas civilizações pré-gregas, né? Minoica, micênica, cicládica, aí vai entrar nos períodos, período arcaico, guerras médicas, período clássico, depois Alexandre o Grande, período helenístico e período romano. E no meio desses capítulos tem alguns interlúdios. No interlúdio, o autor responde algumas perguntas bem direcionadas para a arqueologia. Então, por exemplo, o rapaz vai perguntar para ele, mas para que serve a arqueologia? Ou como é que os arqueólogos datam os artefatos? Esse tipo de coisa um pouquinho mais técnica. É um livro bem leve, em termos de linguagem também, muito acessível. Eu achei que tem uma pegada um pouco mais infanto-juvenil do que adulta. Tem ilustrações muito bonitas, muito bem feitas, sempre na abertura do capítulo, né, que tem a ver com aquele assunto, com aquele tema do capítulo. Mas, como eu disse, não é muito também agora o meu gosto pessoal. Eu prefiro uma coisa um pouquinho mais técnica, até porque, né, eu sou historiadora e sou filósofa. Então, acho que pra mim fica um pouco raso. Mas eu acho que tem um público-alvo aqui muito claro e muito certo. Certo no sentido de que vai gostar desse livro, que é um público mais jovem. Então eu vou direcionar esse livro para uma biblioteca escolar aqui da minha cidade, porque eu acho que alunos de ensino médio, até de ensino fundamental também, vão aproveitar bastante essa história panorâmica da Grécia. E, gente, o que eu mais gostei foi quando ele fala sobre arte. Ele fala sobre padrões que tinha em vasos, fala sobre as colunas gregas, fala sobre, coloca lá um monte de nomes que eu não conhecia, ligados à arte, uma coisa mais específica. Então é um livro que vale muito a pena, só não é exatamente pra mim. Olha o subtítulo pra vocês verem. É um diálogo divertido e surpreendente sobre a história, a mitologia e a arqueologia gregas. Então fica a dica, e quando eu comprei tava um preço muito barato, viu? Dá uma olhadinha lá, vê se ainda tá. Aí eu resolvi pegar um livro que tava me olhando há muito tempo, há alguns meses, e foi certeiro, porque esse livro virou o amor da minha vida esse ano, que é o livro Nied Guidon, Uma Arqueóloga no Sertão, de Adriana Abujanra, pela editora Rosa dos Tempos. Esse livro faz parte de uma coleção chamada Coleção Brasileiras, que traça perfis de mulheres importantes para o nosso país. É uma coleção organizada pela Josélia Aguiar, e esse é o primeiro volume da coleção. A Nied Guidon é uma arqueóloga brasileira, que tem pai francês, então ela também é cidadã francesa, que é responsável pelos estudos profundos que existem a respeito das pinturas rupestres que existem lá no Piauí. E é exatamente por causa dela que se fundou o Parque Nacional da Serra da Capivara, lá no Piauí, perto de São Raimundo Nonato, que é hoje um conjunto de sítios arqueológicos protegidos. Tem uma falta de verba gigantesca, uma falta de infraestrutura ali, porque existe uma falta de atenção do poder público em relação a esse lugar e a essas pesquisas. Pesquisa arqueológica no Brasil é difícil, né, de ser valorizada, que eu digo. Mas ela foi uma mulher que lutou muito fortemente pela Serra da Capivara, pelas pinturas rupestres que ela encontrou e pela população da região. E esse livro foi escrito pela jornalista Adriana Abujanra, que foi até São Raimundo Nonato em 2021, na época da pandemia ainda, e ela foi fazer uma entrevista com a Nied Guidon e com as pessoas ali ao redor dela. E a partir dessa entrevista e de algumas pesquisas mesmo que a Adriana Abujanra fez, pesquisas em jornais, em vídeos que tem no YouTube, tudo, ela montou esse perfil da Nied Guidon. E, gente, que livro maravilhoso. É um livro que não é grande,
para vocês conhecerem um pouco da nossa história, da nossa riqueza de pesquisa, de ciência no Brasil. Uma mulher poderosa, tá? Complexa também. Aqui no livro eu notei um tom de muita melancolia na Nied Guidon, assim, uma certa tristeza, um certo arrependimento de talvez tudo que eu tenha feito não valeu a pena na fala dela, sabe? Por conta desse descaso do poder público. Tem também uma certa porção ali da população que foi expulsa da região quando se criou o Parque da Serra da Capivara, porque na época em que esse parque foi criado, era um dos jeitos que o pessoal fazia essa proteção ambiental e arqueológica. Hoje em dia não é mais assim, você não expulsa mais as populações que já estão instaladas ali, mas ao mesmo tempo a gente consegue ver o quanto ela era preocupada em desenvolver aquela região. A população que conseguiu ficar lá, ela estabeleceu uma infraestrutura toda de turismo. O Parque da Serra da Capivara tem estrutura para visitantes, ela construiu um aeroporto em São Raimundo Nonato para que os turistas chegassem lá. Então assim, ó, eu tô obcecada com a Nied Guidon, com o Parque da Serra da Capivara. Meu sonho agora é ir lá visitar. E vocês têm que conhecer essa mulher, e vocês têm que conhecer essa história. Ah, e uma coisa importantíssima. Ela fundou uma teoria, a partir das pesquisas que ela fez lá na Serra da Capivara. Ela encontrou artefatos muito, muito, muito antigos. E que questionaram aquela teoria de que o primeiro ser humano da América teria vindo pelo Estreito de Bering, pela América do Norte. Porque o que ela encontrou no Piauí foram vestígios muito, muito mais antigos do que os primeiros vestígios lá da América do Norte. E isso gerou uma grande resistência dos arqueólogos dos Estados Unidos. Então, de alguma forma, ela acabou criando essa teoria extremamente inovadora. Gente, leiam esse livro, por favor, leiam esse livro. Vocês não vão se arrepender. E para finalizar o mês, eu li O Incolor Tsukuru Tazaki e Seus Anos de Peregrinação, de Haruki Murakami, publicado pela editora Alfaguara, com tradução do japonês de Eunice Suenaga. É o primeiro Murakami de ficção que eu leio. Eu já li o do gato dele, eu não vou lembrar o nome agora, Abandonar um Gato, uma coisa assim, que o pessoal não gosta muito não. Eu gostei. Mas esse é o meu primeiro livro de ficção do Haruki Murakami. Conta a história do Tsukuru Tazaki, que no presente do livro tem 36 anos de idade, já tá trabalhando, tá começando a conhecer uma moça chamada Sara, tipo, tem uns encontros com ela, mas ele tem um incômodo muito grande no passado dele, que é em relação a um grupo de amigos que ele tinha antes da faculdade. O Tsukuru Tazaki morava em outra cidade, que não era Tóquio, agora eu não vou lembrar qual é, e ele tinha um grupo de amigos muito coeso. Era ele mais 4 amigos. E cada um desses 4 amigos tinha personalidades muito fortes, tinha algum tipo de talento especial, e tinha o sobrenome deles, tinha o ideograma de alguma cor. Então aqui na capa, por exemplo, a gente tem o vermelho, o azul, o preto, o branco, que são os 4 amigos do Tsukuru. E um deles é bom em esporte, o outro é bom na parte mais acadêmica, intelectual. A outra é uma ótima pianista, é muito bonita, parece uma modelo. E a outra é muito perspicaz na fala, ela é meio ácida, ela é bem humorada e tudo. Mas o Tsukuru Tazaki não tem nenhuma cor no sobrenome dele, por isso ele é o incolor, Tsukuru Tazaki, e ele não tem nenhum talento especial. Então tem aqui o Tsukuru como se fosse isolado e incolor. E esses 5 amigos eram inseparáveis, até que o Tsukuru foi fazer faculdade em Tóquio e os seus amigos ficaram na cidade natal. E chegou um momento em que os amigos cortaram o Tsukuru da vida deles, falaram, a gente não quer mais falar com você nunca mais. E o Tsukuru ficou sem saber por quê. Isso deixou ele numa depressão profunda, ele pensou em tirar a própria vida, coisas assim. Isso quando ele tinha 20 e poucos anos. Tinha acabado de entrar na faculdade. Agora, com 36 anos, ele já se recuperou um pouco disso, mas continua sem saber por que os amigos cortaram ele tão abruptamente da vida deles, e vai atrás desses amigos para tentar entender o que aconteceu. Por isso são os anos de peregrinação do Tsukuru Tazaki. Ele vai encontrar cada um desses amigos para tentar esclarecer a situação. É um livro simples na linguagem, direto, muito cheio de diálogos. Eu tava com medo, eu já ouvi pessoas falando que o Haruki Murakami tem um texto mais truncado, um pouco confuso. Não achei,
nesse livro, pelo menos. Talvez em outros seja um pouco mais difícil. E outra coisa que já tinham me falado dele também é um tratamento ruim das personagens femininas, assim. Eu acho que neste caso não me incomodou. É possível puxar alguma problemática aqui, principalmente de uma das personagens femininas, mas eu acho que isso também faz parte um pouco da literatura, sabe? E nesse caso não me incomodou. Então foi um bom primeiro livro do Haruki Murakami, na minha opinião. Primeiro livro pra mim, tá? Pra minha leitura. Não achei extraordinário, mas também achei um bom livro. O final é bem aberto, mas eu acho que combinou com a história aqui. Então, de modo geral, gostei bastante. Se você já leu Haruki Murakami, quiser me recomendar mais algum, por favor, deixa aí nos comentários, tá? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado das minhas leituras de novembro. Juro que foi um mês, assim, sensacional de leituras. Não esperava, já no finzinho do ano, assim, ter tantas leituras espetaculares. Me conta nos comentários o que você achou, se você já leu algum deles, ou se deu vontade de ler algum deles também. E a gente se vê no próximo vídeo. Obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês. Tchau.